volta no Além da Notícia de hoje. Estamos falando sobre a geração Y, mas a gente está falando também das outras gerações. A X, à qual eu pertenço, a geração Alfa, que já são os nossos filhinhos ali de 3, 4 anos, que já estão sabendo mexer em tudo das novas tecnologias, aprendendo. Eles pegam, eles já se identificam, é impressionante. E aqui, enquanto a gente estava no intervalo, surgiram questões da própria produção, né? O Rivelino veio aqui, a Aline veio aqui, trouxeram 2 casos aqui que eu quero trazer para a nossa discussão no programa de hoje também. É a questão do, por exemplo, a geração Y são os nossos filhos, são os jovens, que hoje estão conectados o tempo inteirinho. Mas tem uma geração X, nós pais, que também aderimos à prática do uso constante das novas tecnologias. Isso pode causar conflito porque a geração Y são os nossos filhos, que nós temos que cuidar deles e temos que cuidar da geração alfa, que já são os nossos filhos mais novinhos. E a gente não pode se dedicar tanto a essa presença constante nas novas tecnologias, nesse uso da conexão constante, quanto eles. Gera conflito também entre esposo e esposa, hein? Não é verdade? É. Como é que se lida com isso, hein? Pois é, como é que a gente lida com isso? Estamos todos, eu acho que somos aprendizes disso aí, né? Mas o que eu vejo, assim, é que o que falta, justamente com os pais, é ter um diálogo maior com os filhos, porque eles não vão... Essas 2 últimas gerações são muito, assim, anti-autoritárias, que eu mencionava, individualistas, né? E eles se sentem muito empoderados pela tecnologia. Mas a gente sabe, como você mencionou, que realmente o uso excessivo da tecnologia pode levar até uma dependência física mesmo, né? Tem casos de pessoas que, ao ficarem 3 dias sem acesso à internet, não conseguem dormir, tem insônia, porque criou uma dependência, isso né? Sério, isso é sério. É sério, isso é. Alguns chegam a tremer realmente, né? Então, assim, esse diálogo que tem que ser estabelecido, né? Por exemplo, o filho teu pode usar a internet, mas olha aqui, são 3 horas ao dia, não 5 ou 10, né? E estabelecer certas regras que eles possam entender, né? E junto a eles, por exemplo, ir a algum esporte, participar de algum jogo, ter atividades fora de casa que não incluam a internet. Porque realmente pode-se chegar nessa solução, nessa situação, né, que alguém mencionava, acho que foi você, né, professora? As pessoas sentadas em frente à outra com o celular, não se falam, né? E utilizando o smartphone sem falar um com o outro. Eu já vi em restaurantes, é o que mais se vê, é o que mais se vê hoje. Grupo de amigos sentados e um silêncio, todos eles clicando ali no celular, quer dizer, até conversando entre si, mas com o celular. A Aline aqui da nossa produção, ela trouxe a seguinte sugestão. No restaurante ou no bar, onde você estiver assim em grupo e todo mundo começar a mexer, o primeiro que pegar paga a conta. Ótima ideia. Estabelecer regras. Ótima ideia. Da mesma forma em casa, estabelecer regras. Né? Acho que a partir daí, para se ter uma vivência mais saudável com esses meios. E aí, o que a gente vê é que começa as pessoas a terem uma facilidade de se comunicarem, né, digitalmente, e terem uma dificuldade nessa relação, essa comunicação face a face. Então a gente começa a perceber isso, elas se intimidarem, as pessoas se isolarem e ficar mais com dificuldade de conversarem face a face. Professores, de fato, as novas tecnologias, elas, não por culpa delas, mas por essa falta de regras, por este uso sem uma norma, elas de fato trouxeram uma deterioração para a vida familiar, para a própria vida pessoal, não trouxeram? Isso leva um isolamento das pessoas, né? Bom, eu tenho aqui uma citação da revista Galileu, que diz assim: eles já foram acusados de tudo, distraídos, superficiais e até egoístas, mas se preocupam com o ambiente, têm fortes valores morais, estão prontos para mudar o mundo. É assim que a revista Galileu aborda a questão da geração Y. Todavia, a gente sabe que essa geração tem dificuldade de relacionamentos com as autoridades, tem dificuldades de obedecer. Me expliquem por quê, por favor. Olha, se você volta atrás, né, um pouco, a geração que a gente está falando, Baby Boomers, né, eles tiveram a mesma situação, né? Os Estados Unidos, principalmente, na época dos anos 60, né, 70, se rebelaram contra
o estilo de vida americano da época, o movimento hippie, tudo isso. Então, assim, existem determinados valores, né, que com a geração nova chega e vai questionar esses valores, né? Então, no nosso caso, eu acho que está existindo isso. Eles estão questionando alguns valores, né, que a gente tinha e dava por dado, por exemplo, né, aceitar a política como é um valor que a gente, de certa maneira, tinha, né? Eles não. Para eles a política tem que ser outra, né, tem que ter mais ética na política e tudo isso. Então, eu acho que assim, a gente tem que lidar, né, de uma maneira crescente com essa situação e não fazer como avestruz e botar a cabeça na areia e se esconder. Agora, não existem muitos parâmetros ainda, não. São coisas, como você mencionou, né, de ter um maior acercamento, ter um diálogo para que eles não sintam que essa autoridade anterior da nossa geração, ela vai se replicar, vai ter valor no mundo de hoje, porque eles não aceitam isso, né? Eu, por exemplo, na minha aula, estou utilizando agora o Twitter, né? Eu tenho 2 data show, numa eu mostro os slides da apresentação do tema, no outro eu permito a eles que usem o celular e possam fazer perguntas a mim, não somente levantando o dedo, mas também pelo Twitter que está projetado. Aumentou muito a participação. Geralmente, na aula eu tenho 10, 12 pessoas que levantam o dedo e pedem para falar algum comentário. Agora, essa última que eu fiz experimento, eu tive 32 intervenções, Twitter e presenciais. Então, assim, o professor tem que buscar, os pais têm que buscar sites, navegar junto com a criança, né, em sites, falar com a vovó pela videoconferência, né? Ou seja, criar um acercamento de forma tal que eles não sintam que os pais, o professor, só queira se impor pela autoridade, pura e simples, que existe um diálogo. Esse diálogo eu acho que ele está faltando muito ainda hoje, né? Professora, fique à vontade também. Eu acho que o conflito entre gerações sempre existiu. Sempre existiu. Lá desde a época do Caim e Abel, na Bíblia, olha o conflito entre gerações, né? Mas eu, por exemplo, sou da geração Baby Boomer. Então, quando eu comecei a trabalhar, meus chefes eram os veteranos. Então, eu lembro com um exemplo pessoal. Saí da universidade com a teoria, cheia de teoria na cabeça e toda motivada, e cheguei dando sugestões ao meu chefe, olha, a gente pode fazer assim, dessa outra forma. E ele, um senhor muito educado, disse, olha, agradeço muito pelas suas sugestões, são ótimas, mas minha filha, a gente faz desse jeito há 20 anos, por que nós vamos mudar? A partir daí, nunca mais eu disse nada, não é? Mas, naquela época, as características dessas gerações, a gente ainda era muito obediente. As chefias, o superior, ainda era visto como autoridade, com muito respeito. Então, esses eram os valores daquelas gerações. Embora ainda tinha filosofia hippie, a gente era contra o autoritarismo, mas esse valor de respeito ao superior ainda era muito internalizado. O que acontece hoje com a geração Y é que eles não aceitam a autoridade gratuitamente. Para ele aceitar a autoridade, ele tem que reconhecer uma legitimidade naquela autoridade. Então, o pensamento é da seguinte forma, eu vou respeitar meu superior se eu perceber que ele ele tem razão, ele é melhor do que eu, ele sabe mais do que eu, ele tem mais experiência, então ele merece o meu respeito. Caso contrário, eu não respeito e não obedeço. Essa é a crença deles, porque eles têm autoconfiança e são, em primeiro lugar, leais a si mesmos. Essa é a filosofia eu quero aproveitar já dessa garotada hoje. E eu quero inserir também a geração alfa nessa questão, porque a gente às vezes se depara com pais que ficam envergonhados com as atitudes da geração alfa, que são 2, 3, 4 anos, filhos que já não obedecem, que já não ouvem a voz do pai e da mãe e gritam mais alto e causam constrangimento, fica feio até. Gritam mais alto, não obedecem, saem correndo.
qual é a influência que a gente pode dizer que estas mudanças últimas com a geração Y está também chegando e trazendo para mim seria um comportamento muito inadequado para uma criança de 2, 3, 4 anos e que chega a causar, de fato, o pai fica com vergonha e você fica com vergonha junto. Eu acho que aí é falta de limites mesmo. Eu acho que os pais têm que aprender a estabelecer limites para seus filhos, porque não importa se a criança tem 2, 3 anos, seja adolescente ou adulto. As regras de boa educação são para qualquer idade e os pais têm que começar desde cedo a ensinar seus filhos se portarem com educação. Então, isso é que falhou na educação dos mais jovens e que a gente vê hoje jovens, adolescentes que extrapolaram, né? Isso foi um erro, uma leniência dos pais nesse sentido. Algo a dizer, professor? Sim, claro, concordo com o professor, tem que haver limites, né? Tem que haver esses limites e eu acho que ao mesmo tempo que esses limites são estabelecidos, né, que os pais também procurem ter esse trabalho conjunto, esse diálogo, por exemplo, fazer atividades na internet juntos, eu acho. É desejável explicar, por exemplo, que algumas redes sociais, o Facebook, por exemplo, né, por o termo de compromisso do Facebook, só pessoas de 13 anos para cima que podem utilizar o Facebook. No entanto, você sabe, crianças de 7, 8 anos estão utilizando o Facebook. Então, orientar essas crianças para redes sociais de crianças, que existem várias, tem o KidsNet, tem várias, né? E fazer atividades conjuntas, de forma tal que se estabeleça limites, né? A criança, né? Mas ao mesmo tempo que a criança sinta que também pode ensinar o papai, a mamãe, alguma coisa, que existe esse duplo papel, da criança ensinando, o pai se sentindo que está aprendendo, ao mesmo tempo respeitando esses limites que devem ser impostos, né? Tudo bem. Olha, gente, no próximo bloco nós vamos falar sobre os atrativos profissionais para esta geração Y e vamos falar também, por exemplo, sobre esta geração que tem hoje acessivelmente, que tem acesso a uma alta qualificação profissional e que isso pode se tornar extremamente benéfico. Já no próximo bloco.